Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Por aqui comigo tá show de bola. Hoje eu estou gravando um vídeo um pouco diferente para vocês. Espero que vocês gostem dessa abordagem. Talvez vire até uma série em que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu cotidiano, tanto de estudo quanto de trabalho, quanto de preparação de treinamentos e palestras. E para abrir essa série, eu escolhi compartilhar com vocês um pouco da minha técnica de estudo. Em muitas aulas, treinamentos, palestras, né, a pessoa chega e pergunta: Simon, como é que você guarda tanta coisa na cabeça? Como é que você consegue memorizar tanto assunto diferente, fazer link entre uma coisa e outra, entre um autor e outro, lembrar de um livro específico e depois de um assunto, um verbete que está em outro material? Então eu acho válido compartilhar isso com vocês no dia de hoje. E tudo parte de um curso que eu fiz com o professor Olavo de Carvalho, filósofo, educador brasileiro, em que ele nos propôs ali, né, uma metodologia de estudo autônomo, ou seja, como se tornar, né, um estudioso ou um intelectual de maneira independente a partir daquele campo de estudo que você escolheu. Isso já há mais de 12 anos. E a época em que ele ministrou esse curso, eu tive a oportunidade de ter acesso a esse curso, né? Não assisti o curso presencialmente, mas posteriormente o curso gravado eu tive condições de adquirir. E uma das aulas, né, sobre os princípios e métodos da autoeducação, o professor ensina como que você faz para montar a bibliografia que vai ser a base dos seus estudos. E nessa montagem de bibliografia, ou seja, nesse levantamento das obras que você vai estudar ao longo dos anos, ele nos ensina a fazer uma pesquisa bibliográfica para encontrar quais são as principais obras, os principais autores que devem ser lidos para você entender ou não um determinado assunto. E assim eu fiz. Eu trouxe algumas obras aqui como exemplo, vou mostrar para vocês aqui, por isso que o vídeo está nesse formato, e vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu fiz. É claro que a segunda parte, logo na sequência, né, depois de eu mostrar as obras para você, você vai entender por que, que a gente vai escolhendo um livro ou não, algum autor ou não. O primeiro dos livros, seguindo essa abordagem que o professor sugere, é você fazer uma linha do tempo. Escolher autores, e quando ele diz uma linha do tempo, é no sentido de a história daquela disciplina. Então, as primeiras obras que você escolhe, que você compra, que você adquire, são livros que tratam da história da disciplina que você está estudando, ou do seu campo de estudo. O primeiro que eu adquiri foi esse aqui, sobre comunicação, né? Obviamente. Maurice Fabre, ele faz aqui, eu vou trazer logo para cá, uma linha cronológica, desde os primórdios da comunicação, né? As pinturas em grutas de Lascaux talvez contenham histórias ali já há 15 mil anos antes de Cristo, e depois ele vem fazendo aqui um panorama, ó, até 38 antes de Cristo, perdão, e depois de Cristo, ó, ele começa a fazer um link até chegar na prensa e no telégrafo. Essa é uma obra muito interessante, apesar de um livro curtinho, né? Você vê que são capítulos em que há uma narrativa dele sobre esses assuntos. Por isso que eu fui direto lá pro final para mostrar para vocês sobre a questão da cronologia. O que me chamou muito a atenção nesse livro aqui? Apesar de ser um livro pequeno, assim, em porte, ele é grande em conteúdo. Maurice Fabre trouxe uma visão muito interessante. E isso me despertou. Eu tenho ele como uma leitura primária sobre o assunto. O interessante é que não parou por aí, né? Depois que você começa, você vai querer ler mais e estudar mais. E eu achei esse daqui. Maurice Fabre, se eu não estou enganado, é um autor francês. Marcelo de Ipanema e Cibele de Ipanema são brasileiros. Eles fizeram, ainda em 67, a publicação deste livro aqui, ó, História da Comunicação. Eu vou mostrar para você aqui só o sumário, tá? Eu estou começando pela comunicação porque é o meu campo de estudo, né? É a minha palavra definidora, por assim dizer, né? Então eles começam, ó, comunicação até a tipografia e fazem um estudo do Oriente, do Mediterrâneo e da Idade Média. Esses autores tinham por objetivo fazer não somente um volume
né? Mas 3 volumes. E eu acredito que nos volumes seguintes eles chegariam, né, até a Idade Moderna. Procurei esse livro aqui pela internet, foi aonde eu encontrei, não encontrei os outros 2 volumes. Mas é um livro muito interessante que nos dá um panorama de como a comunicação se desenvolveu. Um dos pontos interessantíssimos aqui, por exemplo, é quando ele cita a questão da China. A China foi a primeira a desenvolver, né, no Oriente, obviamente, a desenvolver mecanismos que pudessem, né, compartilhar informação em grande escala já há 2000 anos antes de Cristo. É coisa que pouca gente sabe. Às vezes a gente pensa que o pensamento, a gente acredita, né, muitas vezes erroneamente, que o pensamento da China é do século 20 e 21, que dá essa pujança, né, que está fazendo com que ela se torne uma potência, mas não, isso é algo cultural, né? Então esse livro aqui me ajudou muito a ter um panorama da história da comunicação no mundo. E por que eu digo panorama? Porque a finalidade de você montar uma bibliografia sobre o assunto é você saber em que pé que o assunto está na história mundial. Então, se você quer estudar, por exemplo, a administração de empresas e para só ali no Taylor, está estudando a administração de empresas do século XX para cá, finalzinho do XIX para cá. Agora, se você quer realmente estudar administração de empresas e bate lá no Antigo Egito para saber como é que os faraós faziam o controle de estoque das suas safras, dos seus cereais, dos seus animais, para que aí então eles conseguissem manter o povo abastecido e os israelitas alimentados e trabalhando, opa, aí a gente está falando de um estudo panorâmico, histórico, de fato, do que é a administração de empresas. Então, primeira dica importante de estudos: faça uma lista das obras que você quer ler e essa lista ela vai servir para você orientar os seus estudos na linha do tempo. Simon, é isso mesmo? É, na linha do tempo. Não basta você simplesmente comprar um livro porque você viu ali um podcast e o rapaz citou o livro. Não, você tem que fazer esse estudo na linha do tempo. Você tem que saber quando começou, tá? Quando que a coisa disparou e aonde que ela está hoje. Quando você faz isso, você agora tem, sim, de fato, um panorama histórico dessa disciplina. Isso te ajuda a saber se você está falando de uma tendência do momento ou se você está falando dos princípios fundantes daquela disciplina. Recentemente eu assisti um podcast, não terminei ainda, assisti um podcast, assim, 30% dele, deixa eu ver se eu lembro, Os Sócios. E estava lá 2 professores, um mais experiente, está em idade, e o outro jovem, ambos falando sobre oratória. O jovem apenas citou livros de aeroporto. Você encontra aí, por exemplo, em qualquer lanchonete de rodoviária. Enquanto que o senhor mais velho começou a citar Santo Agostinho, Aristóteles, Platão, citou ali de repente um autor alemão, e aquilo ali foi desmoronando a apresentação do mais jovem. Não era um debate, era uma conversa apenas. Mas ficou evidente ali quem sabia o que falava e quem não sabia. Então, a primeira dica, primeiro ponto para você que quer estudar um assunto com propriedade, saber do que está falando. Faça uma lista das obras que você quer ler e leia da mais antiga à mais recente. Simon, você fez isso com o estudo da comunicação? Sim. Eu prometo que eu gravo um outro vídeo mostrando para você aqui a minha estante como eu organizo a minha biblioteca. Mas vamos seguir na linha de como pesquisar. Eu fiz a mesma coisa com a história da filosofia. Como você sabe, eu sou formado em filosofia, mas a filosofia é um campo do conhecimento muito amplo que exige da gente um guia, uma história. E essa edição aqui do William Marias, para mim, é a mais equilibrada, em que ela traz aqui um panorama desde o começo, né, de quando é que essa ideia de filosofia surge, os filósofos pré-socráticos, e aí ela vem, por todas as tendências filosóficas de que se tem notícia, até a Escola de Madrid. Então, olha que interessante, você tem aqui um grande guia.
Quando você tem uma história de uma disciplina e essa história ela é boa, você tem um grande guia. Você vai poder escolher o que você quer estudar mais a fundo. Você não precisa ir naqueles autores que são contra aquilo que você quer apenas para fazer um pensamento dialético. Você pode se aprofundar naquilo que você realmente deseja. Esse livro aqui é um dos que eu recomendo se você gosta da história da filosofia. Fica a dica. A mesma coisa se deu com essa história da educação. Como você sabe, eu sou um professor e a história da educação, ela passa por diversos aspectos. Por exemplo, desde os povos primitivos, o Oriente, os gregos, e aí você vem trazendo até o século XIX e XX. Olha que interessante. Olha aqui que bacana, quer ver? Vou te mostrar. A tendência eclética atual, essa mania universitária de combinar psicologia com sociologia, que eles colocam em tudo. E olha que interessante, nem sempre aquilo que é sociológico, científico e psicológico é realista. Às vezes o que o aluno precisa saber é só aquilo que ele quer saber. É o John Taylor Gatto, com 2T, era um professor norte-americano que dizia assim, se você quer que a pessoa aprenda alguma coisa, pergunte a ela o que ela quer aprender. Esse livrinho aqui é uma joia rara, Isabel Ribeiro Freire, Raízes da Psicologia. Também conta da história da psicologia, desde a sua raiz filosófica, ela chamou aqui de pré-científica, até os dias atuais, com o desabrochar de uma psicologia científica. Se a gente estudar psicologia à parte da filosofia, a gente vai ver que a psicologia moderna ou a psicologia científica, ela é muito recente. Ela data aí do finalzinho do século XIX. Ou seja, tem pouco mais de 150 anos, se a gente for colocar em datas, né? Então é importante a gente lembrar que uma disciplina recente, ela está sujeita a muitos erros. Então fica aqui a primeira orientação de estudo para você que quer ser um estudante sério. Eu separei esse daqui também, que é um livro mais recente, que tem esse mesmo caráter de guia. Por quê? Porque ele vai te dar aqui uma base, um resumo de quais são as principais correntes da psicologia, né? E aí você fala, poxa, isso aqui parece que é interessante, vou começar por aqui. Isso facilita muito os seus estudos. Sabe, você faz isso com tudo mesmo? Com tudo. Com tudo. Sabe por quê? Porque funciona. Inclusive, olha esse livro aqui, que joia. Guia da História do Coaching. Se você digitar no Google o que é coaching, vai aparecer um monte de gente falando um monte de coisa. Só que quando você tem uma disciplina tão popular e tão mal falada, você tem que estudar, meu amigo, não tem jeito. E aí, se você quer realmente saber o que está acontecendo no mundo do coaching, você tem que ter um bom guia. A partir do guia que você vai escolher outras obras. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo o tema da comunicação, que era o meu desejo, né? Aquele assunto que faz o meu coraçãozinho bater mais forte, eu percebi que os livros que eu encontrava traziam a comunicação apenas no sentido da comunicação social, da comunicação do jornalismo. E aí você começa a estudar e perceber o seguinte, parece que não é isso que eu quero. Eu queria saber de comunicação voltada para a gente, para ser humano. Aí eu comecei a perceber o seguinte, o que tinha de história depois era só história de teoria. Então comprei esse livro da irmã Michelle Materlat, excelente, muito bom também, autores franceses, mas sempre sobre um panorama social, sempre um panorama de ou a tendência política do momento, ou a corrente política do momento que estava determinando ali o rumo da comunicação de massa, e eu percebi que não era bem isso que eu estava querendo. O que eu queria mesmo era entender um pouco mais sobre a comunicação para pessoas. Esse livro também, muito famoso, Melvin Defleur, em que ele fala sobre as origens da comunicação de massa agora, né, num viés já de século XX, e como que isso pode impactar na maneira como o sujeito se desenvolve, o impacto da mídia na condução das massas, na abertura da visão, e o que a gente mais vê nos dias de hoje, né, que é o fechamento, né, da visão através da imprensa. Obras muito boas.
Mas Simon, você ficou insatisfeito? Fiquei. E aí eu descobri que para você entender um pouco mais da comunicação humana, você vai ter que estudar linguística. E aqui eu cito aqui esse livro, que é o mais popular, né, entre os estudantes de linguística, que é o Fernand Saussure. Esse sujeito aqui, de 1913, a data do falecimento dele. Essa obra aqui é uma obra póstuma, foi publicada em 1916, a primeira edição, e ele trata da linguística como um objeto muito particular, específico do ser humano, em que ele vai abordando desde fonologia, olha lá, princípios gerais, linguística sincrônica, diacrônica, geográfica, paradigma. É que a palavra que ele usa aqui não é paradigma, mas parte daqui. E agora você vai entender por que eu estou citando esses autores. Porque depois que você lê Saussure, você vai querer ler Roman Jakobson. Depois você vai querer ler Jean Perrault. E o que acontece com isso? Você vai estudando um assunto e um autor vai puxando o outro. É assim que o conhecimento se constrói. Por quê? Depois disso você vai querer ler o Jean Rosenstock. Esse Daniel Everett chegou agora, então você vê que ele está até embaladinho, mas já está classificado aqui na minha biblioteca. E isso vai fazendo com que você descubra o que é ouro e o que é ouro de tolo. Porque uma vez que você define quais são os autores primários, aqueles autores que realmente vale a pena você ter na sua biblioteca, você já não gasta livro, né? Você já não gasta tempo com livro que não vale a pena. Você quer um exemplo de literatura primária? Vou te dar um exemplo de literatura primária do século XX. Olha aqui, ó. Para você que é amante da PNL, ó. Estrutura da Magia. Você vê que está embaladinho também, já está classificado na biblioteca. Mas tem um detalhe aqui. Por que ele está embalado? Porque a primeira vez que eu li em PDF. Então, deixei essa obra plastificada. Mas aqui, ó, você tem a obra magna da PNL. Tá? Richard Bandler e John Grinder são os fundadores dessa nova disciplina. PNL não pode ser chamada de ciência ainda, apesar de que ela é a base da neurociência. Todo mundo fala disso aí, mas você pode estudar um pouquinho mais a fundo de neurociência que você vai acabar batendo aqui. E aqui você tem Sapos e Príncipes, né? Como você pode, depois de muito tempo, né, sendo transformado em sapo, voltar a ser um príncipe. Eles defendem aqui que você nasce príncipe e vai se tornando sapo com a educação recebida e com o ambiente que você vive. Só que depois de adulto, você percebe que não é isso que você quer. Então você quer se transformar agora de sapo, voltar a ser príncipe. E esse daqui, Atravessando Passagens em Psicoterapia. Obra deles também, muitíssimo interessante para você que atende gente. Simon, peraí que agora eu me confundi. Você não estava falando de literatura primária e literatura secundária? Sim. Quando o assunto é programação neurolinguística, isso daqui, ó, literatura primária. Agora, quando você compra um livro desse aqui na livraria, Tony Robbins, Poder Sem Limite, também é sobre programação neurolinguística, mas é literatura secundária. Não é do pai da matéria. Tá entendendo? Do mesmo jeito, veja bem, que quando o assunto é linguística, o pai da matéria está aqui, não está aqui. Por isso que um estudante sério, ele investiga, ele pesquisa. Esse livro aqui, maravilhoso, é um best-seller de Tony Robbins, é um livro que abre muito a perspectiva da prática da linguística para a persuasão. Maravilhoso. Só que é literatura secundária comparado com aquilo que é a base da disciplina. Então, quando você faz, e aí volto à primeira dica do professor, quando você faz uma lista de literatura primária versus a literatura secundária, você se situa na linha do tempo. Você agora sabe onde é que você está na discussão do assunto. Tá certo? Então, se a literatura primária
nesse exemplo que eu lhe dei agora, é Richard Bandler e John Grinder, a literatura secundária, nesse caso aqui, ficou para o Tony Robbins, certo? Agora, se eu estou falando de linguística, aqui já não é mais o John Grinder e o Richard Bandler. O primário aqui, nesse caso, é o Saussure. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro esse primeiro conceito. Sempre que você for estudar alguma coisa, sempre que você for se aprofundar num tema, fazer uma pesquisa bibliográfica, dê preferência à literatura primária. Vou lhe dar mais um exemplo de literatura primária para a gente encerrar esse vídeo. Quando você fala de retórica, está falando desse cara aqui, né? Isso aqui é uma representação gráfica de quem foi Aristóteles, filósofo grego, não é o primeiro retor, né? Longe disso, ele simplesmente organizou a discussão. Porque antes dele já haviam pessoas falando de retórica. Já existiam sofistas, que eram professores de oratória itinerantes, para ficar mais fácil de você entender, que defendiam o ensino da arte retórica. E os gregos aqui, em especial Sócrates e Platão, Platão foi professor de Aristóteles, não gostavam da abordagem dos sofistas, porque acreditavam que os sofistas eram irresponsáveis ao ensinar a arte da retórica, a arte da manipulação das emoções, de maneira livre para qualquer um que pagasse. Então havia, sim, uma discussão entre Sócrates e Platão e os sofistas. Aristóteles, que já é uma geração diferente da de Sócrates, entendia a coisa um pouco diferente. E ele resolveu estudar e sistematizar o assunto. Então ele escreveu esse livro, Retórica, onde ele explica as bases da retórica. O livro não é todo isso aqui não, tá? É que tem uma boa parte aqui, ó, essa parte inteira aqui é a apresentação do livro pelo tradutor, tá bom? Quando ele escreve a sua obra retórica, ele faz um contraponto e a coloca como se fosse o outro lado da moeda da lógica. Então você tem ali, ó, de um lado, um barulho de carro, aí vocês não importam não. De um lado a lógica e do outro a retórica. Como se uma não vivesse sem a outra. E isso faz muito sentido. Por isso que essa obra ela é tão citada e tão reverenciada como, por assim dizer, a matriz dos estudos retóricos. Beleza? Tanto é que depois ele fez aqui uma carta chamada Retórica a Alexandre, em que ele dá conselhos de como usar essa arte para Alexandre o Grande. Isso mesmo, o imperador. Alexandre o Grande, ele foi discípulo, né, de Aristóteles. Aristóteles foi tutor de Alexandre o Grande por muito tempo. E aí a gente nota a importância que ele dava para o seu discípulo para escrever para ele um tratado explicando as bases da ciência retórica, da arte retórica, né? Podemos chamar assim. Por que eu estou citando isso? Isso aqui é uma base grega do que é a retórica. Mas existe também a base latina, com Cícero. A obra Retórica a Herênio é a obra em que Cícero ensina os princípios da retórica para Herênio, que alguns autores, alguns historiadores dizem que ser o filho de Cícero. Então o filho, encantado com o conhecimento do pai, pede que o pai lhe escreva quais são esses princípios, quais são essas bases para uma boa oratória, para uma boa arte retórica. E essa obra ficou conhecida como Retórica Primeira e esta daqui, Retórica Segunda, traduzida por Brunetto Latini, que foi nada mais, nada menos que professor de Dante Alighieri. Faz sentido eu dizer agora que essas obras aqui são obras de literatura primária, enquanto que outras que a gente vê, por exemplo, no mercado, como esta, a Maitê, lá do programa do Roberto Justus, Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na vida profissional e pessoal. É uma obra do mesmo peso que essas daqui? O que você acha? Eu acho que não, né? Então, entre a gente combinar, né, a qualidade do texto, a qualidade dos argumentos,
A credibilidade, né? A credibilidade dela, dessa autora, vem de ter ganhado um reality show. Aqui a credibilidade de Cícero foi de ter sido, né, talvez o maior político de Roma. Aristóteles, o maior filósofo de todos os tempos, na sua linha de pesquisa, obviamente. Então não faz sentido a gente comparar uma obra com outra. Então, se a gente está falando aqui de densidade histórica, esses autores aqui têm que ser considerados literatura primária. Aí você vê aqui, olha, esse livro maravilhoso, sucesso de vendas na Amazon. Tá bom, mas ele está numa categoria diferente dessa daqui. Então, quando você for manter ou criar ou montar a sua biblioteca de livros para ler sobre um assunto, faça esse exercício. Escolham as obras, escolha primeiro obras primárias e depois você vem para as secundárias ou até terciárias. Simon, como assim? Essa obra que eu mostrei para você aqui, ela é inferior a essa daqui, que você também conhece. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E essa daqui, que eu citei ainda há pouco, é inferior a essa daqui. Armas da Persuasão, de Cialdini. Então é importante você entender, nem só porque o livro é sucesso, é o primeiro mais vendido, o seu chefe recomendou, o professor da faculdade falou que é bom, que ele vai te trazer o benefício necessário para uma vida de estudos digna, satisfatória. Então preocupe-se primeiro com literatura primária e é muito provável que você não vai precisar da literatura de segundo plano. Tá claro isso aí? Uma vez que você entende que a literatura primária te coloca na linha do tempo, e agora aqui estão os princípios fundamentais e aqui mera superfície, você conseguindo indo lá buscar na fonte, beber da fonte, vai fazer com que você se torne um profissional mais qualificado, mais bem preparado. Simon, quais são os critérios para eu definir qual é a literatura primária e qual é a literatura secundária? Primeiro critério, data. É isso mesmo. Quando a obra foi publicada? Às vezes a obra foi publicada no Brasil ou no seu idioma natal, nativo, muito tempo depois de que ela foi escrita. Então, todo livro que você comprar, dá uma olhadinha para você ver. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo. Ó. Você vai olhar na ficha catalográfica aqui, ó. Vamos ver. Ó, essa daqui foi publicada no Brasil em 2015, no mesmo ano em que ele foi lançado ou publicado lá nos Estados Unidos. Existem livros que foram publicados nos Estados Unidos numa data. Eu vou ter que mostrar. Aqui. Esse daqui foi publicado nos Estados Unidos em 2009 e veio para o Brasil 3 anos depois. Então, tinha um delay aí de 3 anos de publicação. É como se você estivesse 3 anos atrasado em relação aos norte-americanos. Antigamente, meu pai dizia que era 100 anos de atraso, né? Mas hoje está bem mais rápido, né? Você pega um livro, por exemplo, como Os Supercomunicadores, que é um livro recente até, ele foi publicado lá e 6 meses depois aqui, né? Então, baseie-se pela data de publicação original. E um segundo critério, citação. Ou seja, quem leu quem. Então, para você poder dizer assim, olha, este livro aqui, deixa eu te dar um exemplo, quer ver? Este livro aqui é uma obra de fonte primária, porque ela traz conhecimentos aqui que ela não cita ninguém. Mas você está lendo aqui, quer ver? Um determinado trecho em que ela fala que a retórica ela é baseada na ética, na lógica e na credibilidade do escritor. Ah lá. Ethos, pathos e logos
e você já leu a Retórica de Aristóteles, você sabe que ela leu nele. Ó. Então, se você já leu um autor primário e pega um secundário, você já pegou imediatamente quem leu quem. Então, por isso que essa obra fica em segundo plano em relação a essa daqui. Muito simples. Simon, mas o texto antigo, ele está escrito numa linguagem antiga. Eu acho que eu não vou absorver tão bem quanto eu pegar um livro superficial. É por isso que se chama estudo e não leitura. Porque um livro antigo, é óbvio que ele vai ter palavras ali que vão ser palavras mais complexas, palavras talvez que já não existem mais ou que foram atualizadas de acordo com a nova norma da língua portuguesa. Mas é por isso que você vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Por exemplo, no campo da comunicação, muito daquilo que eu aprendi a partir dos dicionários de comunicação. Que são verbetes antigos, né? Eu citei para vocês aqui um livro que data de 1967. Então é óbvio que a linguagem era outra, que a cultura era outra, mas mostra em que panorama a conversa está. Então, primeiro ponto, quando foi publicado, quem leu quem, e aí você vai anotar o seguinte também, ó, conclusões. Qual foi a conclusão que esse aqui que leu esse chegou? Porque muitas vezes a conclusão que um autor tira, né, de um livro que ele leu ou de uma referência que ele teve, sai dali ou brota dali um conhecimento original. E isso é importante frisar porque se refere à honestidade intelectual que uma pessoa tem, né? Simon, como assim honestidade intelectual? Se você é um orador público, um professor universitário, um líder dentro de uma empresa, você tem que saber separar o que é ideia sua, conclusão sua, e o que você tirou de um livro. Simon, mas se eu li no livro e apliquei, aquilo ali já não é meu? Não. Aquele pensamento ali, você pegou emprestado, por exemplo, do Robert Cialdini ou do Saussure. Isso não quer dizer que esse pensamento já foi incorporado em você, vivenciado em você, e agora você o transformou numa terceira coisa. Então é muito importante saber separar o que é seu, ideia sua, iniciativa sua, daquilo que você pegou da sua referência. Isso é evidente, né? Ora, se não fosse evidente, não era necessário citar fonte. Você já fez trabalho de conclusão de curso, você sabe que tem que citar a bibliografia. Por quê? Para que a gente saiba quais foram as referências que basearam o seu trabalho. Por exemplo, o meu livro, A Arte de Influenciar Pessoas, best-seller, mais de 110 mil leitores. A última vez que eu verifiquei, 113 mil leitores. Agora, olha que interessante. Se você ver aqui no final, ó, antes do apêndice, tem toda a bibliografia que eu utilizei, olha lá, para poder produzir a obra. Então foram 3 anos de pesquisa para esse livro, 3 anos e 2 meses de pesquisa, e eu parti da Bíblia Sagrada, princípios da Bíblia Sagrada que estavam aqui já. Minha educação é cristã. Citei o meu próprio livro, olha lá, Simon Hill, 9 atributos dos vendedores realmente comprometidos, publicado em 2011. E aí depois eu vim não por ordem alfabética, mas por ordem de importância dentro do conteúdo que eu me propus a produzir aqui. Tá certo? Olha lá. Então não foi por ordem alfabética, e sim por ordem de importância. Então olha que interessante quando você sabe separar o que é seu do que é do outro. Então se você cita aqui, por exemplo, um trecho de Baltazar Gracian, é o ideal que você o referencie, ainda que fosse só uma frase. Simon, mas você colocou a frase aqui, colocou o autor na frente, precisa citá-lo lá? Precisa. Porque senão é só uma frase que você ouviu no barzinho. E a ideia não é essa, a ideia é que você consiga, de fato, estudar, dominar, de fato, aquilo que você está pleiteando saber. Em resumo, antes de começar qualquer estudo, faça uma pesquisa bibliográfica. Reúna quantas obras você puder sobre aquele assunto.
depois as classifique entre autores primários, literatura primária e literatura secundária. E começa da mais antiga para a mais recente. Como é que define isso? Por data, quem cita quem e conclusões que eles tiraram. Fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você continue estudando, se aprofundando nos assuntos. Isso vai trazer para você não só um ganho intelectual muito grande, mas vai ajudá-lo a não cometer erros. Erros de bibliografia, erros de ensino, erros de informação mal passada ou de acreditar em autores que não são muito diferentes de você, apenas moram na Inglaterra, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou às vezes em Nova York. Eles são iguaizinhos a você, talvez saibam até menos que você, mas como é o livro mais recente, você acaba caindo na história. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.